Boa noite, irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Acabamos de louvá-lo e clamar que venha o seu reino. Oração que o próprio Cristo nos ensinou, a oração padrão para todos os crentes, que nos coloca na total dependência do Senhor, desde as questões mais simples, como o pão de cada dia, até o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, que venha o reino do Senhor. Agora, é um momento em que nós, com as almas aquietadas na presença do Senhor e controladas pela bondade do seu Espírito, ouviremos a sua voz e certamente Ele falará aos nossos corações, nos dando orientação da sua palavra para que vivamos para Ele, para o seu louvor e, como o apóstolo Paulo disse aos irmãos em Filipos, para o seu inteiro agrado. Então abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 14 ao 36. E mesmo assentados, com temor e tremor diante da palavra do Senhor, que é santa e poderosa, convido-vos à leitura alternada. Atos, capítulo 2, do versículo 14 ao 36. O discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. A esse que vos foi feito pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em segurança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Homens irmãos, esteja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi,
E ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, E antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Palavra do Senhor. Senhor, nós nos derramamos diante do Senhor e, prostrados diante da Tua palavra, clamamos que o Teu Espírito fale aos nossos corações. O Senhor nos conhece, conhece a nossa história, conhece os nossos planos, conhece a nossa total necessidade da Sua direção. Fala conosco, precisamos ouvir a Sua voz, precisamos viver ainda mais na Tua presença. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A temática desse mês é aprendendo com os evangelistas. O pressuposto bíblico nos ensina que todo salvo é um evangelista. Evangelista é aquele que anuncia o evangelho. E evangelho para nós é muito conhecido. O significado de evangelho é muito claro para todos nós, mas sempre é bom lembrar. Evangelho são as boas novas. E não há nenhuma boa notícia, não há nenhuma outra boa nova maior do que esta, que Cristo é Senhor. Que Cristo foi enviado como a expressão máxima do amor de Deus por nós, viveu entre nós, levou a nossa dor, levou os nossos pecados à cruz do Calvário, morreu a nossa morte. Mas venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Esse é o Evangelho. É o Evangelho que traz esperança, que traz alegria, que traz paz ao coração. E quando falo de paz ao coração, eu não estou falando de isenção de aflição, de sofrimento, de lutas ou de dificuldades relacionais. Mas eu estou falando de paz com Deus. E não há outra paz que faça transbordar as nossas vidas das plenitudes da alegria divina, senão a paz com Ele. Não há outra paz que pode abranger e influenciar todas as demais que envolvem a nossa existência, senão a paz com Deus. E é isso que a humanidade precisa ouvir. Quando falamos de aprender com o evangelista Pedro, nós estamos falando de levar à humanidade uma pregação, a anunciação de Cristo, o fundamento de todo o evangelho, para que as pessoas encontrem a paz com Deus. E para o apóstolo Paulo, essa paz com Deus que transbordante, vai além de qualquer compreensão filosófica, vai além de qualquer construção ideológica. Essa paz com Deus, na perspectiva paulina, transcende
qualquer entendimento e qualquer compreensão humana. Falar de Atos 2, do versículo 14 ao 36, é uma grande responsabilidade, porque é o sermão do apóstolo Pedro. E pregar sermão de grandes pregadores é um grande desafio, principalmente de um grande apóstolo como o apóstolo Pedro. Nós estamos falando de um contexto histórico da igreja do Senhor. Atos 1, Jesus foi levado ao céu. Mas antes da sua ascensão aos céus, ele fala com os seus discípulos, 11 discípulos, porque um havia traído. Logo em seguida elegem Matias e completam novamente o quadro dos 12. Mas Jesus falou com os 11, que estaria com eles, que não ficariam sós, e que o Consolador seria enviado, derramado de forma tão abundante na vida deles. Não há uma lógica cronológica no texto que nos traz uma compreensão exata de que quando Cristo terminou a sua fala, logo eles estavam em uma reunião na qual o Espírito desceu. Não há uma cronologia exata, mas há uma realidade. Jesus foi e o Espírito ficou para que a igreja não fique sozinha. Aí entramos no capítulo 2. Um capítulo que traz uma história marcante e muito importante para a história da igreja atual. Há um comentarista, Simon Kistemaker, que, trabalhando esse texto da palavra do Senhor, tem a seguinte afirmação: há 3 grandes atos de Deus na história da humanidade. O primeiro, a criação de tudo. O segundo, a encarnação do seu Filho. E o terceiro, a descida do Espírito Santo no Pentecoste. E é fácil compreender a ideia desse homem de Deus. Porque foi exatamente a descida do Espírito que fortaleceu a igreja e o fortalecimento que ecoa hoje aos nossos ouvidos ou aos ouvidos da nossa alma, que nós temos uma missão, que é ir pregar o Evangelho, anunciar a Cristo, promover a paz, o que está dentro das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores. Ele não está falando de um contexto político, ele não está falando de uma pacificação que você faz na sua família. Tudo isso é muito importante. Mas os bem-aventurados pacificadores são aqueles que anunciam o Evangelho e promovem a paz entre o homem pecador e Deus, aquele que é santo. E é nessa perspectiva que nós encontramos Atos capítulo 2. O Espírito desceu para aproximadamente 120 pessoas. Mais os 12. Eles estavam reunidos, era o dia de Pentecoste, e houve todo aquele mover sobrenatural. E sempre a Bíblia trabalha como vento. Isso é maravilhoso. Porque o vento nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim como o Espírito de Deus faz a vontade de Deus. E aí o Espírito desceu. E houve um mover tão poderoso que entre as mais variadas línguas daquele momento, todos ouviam a mesma verdade. Tá? Então,
imaginem, nesse grupo de pessoas aqui, termos aí 5 povos diferentes, com 5 línguas diferentes, e um pregador pregando na língua dele, sem tradutor, sem tradução simultânea, como existe hoje. E todos os 5 povos entendendo a mesma coisa. Esse é o poder da palavra de Deus. Esse é o poder do Espírito de Deus. E aí então nós temos esse momento maravilhoso, que é o sermão de Pedro. E ele é causado por uma indignação. Porque alguns dos israelitas começaram a rir, a zombar e julgar aquele mover, dizendo que aqueles homens estavam embriagados, bêbados. E daí Pedro disse, não, como que eles podem estar embriagados se são 9 horas da manhã? Quem 9 horas da manhã está cheio de bebida alcoólica, bêbado? E daí ele falou, não é isso. A alegria deles, todo esse mover, todo esse barulho, toda essa alegria cantada que vocês estão ouvindo e vendo, é a presença do Espírito Santo. O que Davi havia falado, na sua presença há plenitude de alegria. E aí então nós temos o sermão de Pedro. E aí que eu chamo a atenção de vocês. Voltem a sua atenção para o texto, por gentileza. Pedro nos traz uma fundamentação muito clara. Cristo é o fundamento da evangelização. Você não tem que inventar nada. Você não tem que ter estratégias. Né, Yara? Vou fazer um curso com um evangelista, vou sair de lá tinindo, vou abrir a boca e as pessoas vão se derramar na presença de Deus. Não é isso que Pedro fala. Não tem segredos. Nós fazemos formações, nós temos cursos. Nós temos um curso de liderança muito importante na nossa igreja, ministrado pelo reverendo Marcelo. Se você ainda não faz parte, procure ele e faça, porque é muito importante. Esses cursos nos dão ferramentas. Mas evangelizar não necessita de nenhum curso. Falar de Cristo não necessita de nenhum curso. Se há algum crente, se há alguma pessoa que ainda esconde a sua negligência à pregação do Evangelho, dizendo, eu não sei falar, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer um curso para a evangelização, pare de esconder. Porque a perspectiva bíblica é que todos os salvos são evangelistas. E pela 3ª vez eu vou fazer uma citação que a maioria daqueles que a usam atribui a Spurgeon. Evangelização é um mendigo informando a um faminto onde ele encontrou o pão. Então você não precisa fazer curso. É falar de Jesus. Ele é o fundamento. Não tem estratégia. É sair e anunciar. É falar do amor. É falar da paz que tomou a sua vida. É falar da transformação que mudou a sua história. Qual a sua experiência com Deus? Porque é ela que vai definir a sua evangelização. Então, Pedro faz uma argumentação com 3
afirmações bíblicas muito bem elaboradas. E elas estão muito bem claras no texto. Então voltem a sua atenção e, por gentileza, leiam em Atos, capítulo 2, do versículo 17 até o versículo 20. Para Pedro, o primeiro fundamento da evangelização é anunciar os grandes feitos de Deus. E para isso ele usa Joel. Posteriormente, você pode ler o mesmo texto aqui lido em Joel capítulo 2, do versículo 28 ao 31. Joel 2, do 28 ao 31. O profeta Joel, assim como outros profetas, tiveram alguns momentos das suas profecias, momentos messiânicos, momentos em que eles falavam de Cristo Jesus. Do nascimento, Joel aponta Jesus como o rebento da justiça. Rebento, dentro da perspectiva da agricultura, é aquele fruto novo. É aquilo que revela que toda a produção será muito boa. Essa é a perspectiva de Joel. E agora Pedro fala, olha, falar do Evangelho, falar de Cristo, é falar dos grandes feitos de Deus na vida do seu povo. E a história de Joel é maravilhosa, porque a promessa que Deus deu a Joel e que agora Pedro traz para a igreja nos primeiros séculos e o eco da palavra de Deus para nós nos dias atuais, sabendo que a palavra é atemporal, ela está acima do tempo. No versículo 17, é que o mesmo Espírito é prometido para que ele seja derramado nas nossas vidas. E aí tem 3 resultados. Vejam aí, filhos e filhas profetizarão. E aqui não fala da profecia do Antigo Testamento, que era prever o futuro. Aqui fala da profecia, que é anunciar a palavra de Deus. E aí eu tenho uma primeira pergunta. O Espírito Santo realmente desceu na sua vida? E a descida do Espírito não é falar em língua de anjos, não é levitar, não é levantar um vaso da mesa, porque nada disso tem valor. A descida do Espírito para o apóstolo Pedro, na sua primeira argumentação, faz com que nós sejamos anunciadores de Cristo Jesus. Você está cheio do Espírito? O Espírito Santo tem realmente dirigido a sua vida? Ele tem movido a sua vida a falar de Cristo como único Senhor e Salvador? Segunda realidade da presença do Espírito Santo em nós. E os vossos jovens terão visões. E novamente aqui não tem a perspectiva transcendental, ou mais dentro dessa perspectiva mística. Não é visão além do alcance, não é uma visão espiritual, a Deus está me mostrando que tem um anjo gigante do seu lado. Não é nada dessas visões aí. Visão aqui no original significa compreensão da palavra de Deus. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque Pedro está falando que todos que são cheios da palavra não precisam de alguém que revelem para ele a grandeza de Cristo na sua palavra. Então uma criança lê e entende. Um jovem lê e entende. Um adulto lê e entende. Que coisa maravilhosa. Mas é a presença do Espírito em nós. E terceiro, os seus velhos, os seus idosos
terão sonhos. O que significa isso? Para Pedro, na mesma perspectiva bíblica, os velhos e os idosos ainda produzirão frutos na sua velhice. Que promessa maravilhosa! E aqui entra também uma perspectiva atual. Se fala muito sobre a melhor idade, né? Sobre a velhice, principalmente dentro dessa realidade que nós vivemos, da longevidade. Hoje, os nossos idosos estão vivendo muito mais, né? Então, tem famílias aí que quando fala do falecimento de uma irmã ou de um irmão, faleceu com 85 anos, foi jovem com 85, porque eles têm 92, têm 97 anos, né? Então nós vivemos muito mais hoje. E aí Pedro está falando, mesmo na velhice de vocês, vocês serão cheios de vida, cheios de alegria, cheios de verdor, cheios de esperança. Ainda olhem, dentro da primeira argumentação, fala dos servos, das servas, mostrando que os grandes feitos de Deus, principalmente o derramar do teu espírito, não tem acepção de pessoas, não tem acepção quanto à faixa etária, não tem acepção quanto à questão social, não tem acepção quanto à questão econômica. Aqui está falando de escravos. Até aos escravos, às escravas, o Espírito Santo descerá e elas e eles terão grandes experiências com Deus. 19. Mostrarei prodígios em cima dos céus, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. E ele prossegue fazendo outras citações mostrando que quando nós falamos do Evangelho, nós falamos de um Deus que opera grandes maravilhas. Perceba que não é difícil. Perceba que você não precisa estudar para isso. Perceba que eu não tenho que fazer um curso para que você seja evangelista. Basta ser salvo em Cristo Jesus. A segunda argumentação está no versículo 25 ao 28. Leiam, por favor. Segunda argumentação, falar do Evangelho é falar de um Deus presente. Do Deus Emanuel, do Deus conosco, do Deus que habita na nossa história. E para isso ele cita o Salmo 16. Então, na sua casa, você vai poder ler também o Salmo 16. E de forma poética e maravilhosa, a citação que Pedro faz do salmista Davi é profunda, porque revela esse Deus pessoal, esse Deus que intervém, esse Deus que age e reage nas esferas mais variadas e variáveis da nossa vida, da nossa existência. Olha o que Davi fala a respeito de Cristo. É um salmo messiânico, assim como o Salmo 101 também é um salmo messiânico, assim como o Salmo 110 também é um salmo messiânico. Versículo 25, diante de mim sempre vi o Senhor, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Pregar o Evangelho é falar de um Deus que está conosco, de um Deus que sustenta, de um Deus que fortalece, de um Deus que dá alegria em meio à tristeza, de um Deus que traz força em meio a toda a nossa fraqueza. Esse é o Evangelho que nos desnuda da nossa grandeza, da nossa arrogância, revela para nós que somos fracos, débeis, mas revela também, assim como ele revelou a Paulo, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza daqueles que buscam
e temem a presença do Senhor. Ele prossegue. Vejam ainda o versículo 26. Leiam por gentileza. Quando falamos desse evangelho, que é o Deus conosco, o Deus presente, nós falamos de um Deus que alegra a alma. E o mundo está regado de tristeza, de desesperança, de agonia, agonia sem fim. Ariano Suassuna, já fiz citação dele 2 vezes, as 2 diferentes. Hoje vou repetir uma delas. Ele foi interrogado numa entrevista, e essa entrevista foi passada na TV Cultura, não sei se ela é extinta hoje, mas a TV Cultura tinha programas muito bons. E nessa entrevista perguntaram para ele, você é um homem muito inteligente, um filósofo, um pensador, qual a sua relação com Deus? Você acredita em Deus? Porque se pressupõe que acreditar em Deus é para os tolos, para os ignorantes, para estes grandes pensadores. Nós criamos um Deus diante das nossas necessidades e somos loucos por isso. Então não há, na perspectiva dessa filosofia humana, qualquer possibilidade de um homem inteligente crer num Deus transcendental. Porque o homem inteligente, ele deve ser formado por experiências, pela prática, por aquilo que ele vê, por aquilo que ele toca, e não pela fé. E não por aquilo que é abstrato. Daí Suassuna respondeu, como eu não poderia crer em Deus? A humanidade está morta, agoniada, cheia de tribulações, de dores, de violência, de choro, tanto sofrimento. Se eu não acreditasse em Deus, para tudo isso, bastava a morte. É só morrer que está tudo acabado. E daí ele conclui, Deus é uma necessidade. E é isso que Pedro está falando. Isso é pregar o Evangelho. A humanidade está sangrando, está sem esperança, sem alegria. E saber que você tem o pão e que você não está dividindo esse pão, isso deve ser muito sério. Isso deve trazer um peso, não de consciência, porque isso é fácil. Pesar a consciência é fácil. Deve trazer um peso na alma. Saber que nós temos o pão que deve ser compartilhado e nós não temos feito. Ele finaliza a primeira citação de Davi, ainda no versículo 27 e 28. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Salmo messiânico. Falando que a morte não pode vencer a Cristo. Versículo 28, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Vejam que falar do Evangelho é revelar esse Deus presente, que nos garante a vida eterna. É isso que Davi está concluindo. Versículo 27. Porque não deixarás a minha alma na morte. Quando você prega o Evangelho, você fala, Jesus venceu a morte. E nós vencemos com ele.
E você quer uma mensagem melhor que essa? Para pessoas que não têm esperança nenhuma. Falar para ele, olha, existe uma vida em que a dor que você vive, o sofrimento que você vive, todas as lágrimas do mundo, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Existe uma vida além da morte que vale a pena buscar. E finalmente, irmãos, a terceira argumentação do apóstolo Pedro, versículos 34 e 35. Leiam, por favor. Aí, a terceira argumentação, ele está fazendo uma citação do Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Quando nós evangelizamos, nós anunciamos a vida eterna. E essa é a essência da evangelização. É isso que a humanidade precisa ouvir e entender. Não acaba aqui. A sua vida não termina aqui. Há dois caminhos. Há dois futuros. Em qual você deseja estar. Um futuro no qual a dor não terá fim. O choro não terá fim. A aflição não terá fim. O sofrimento não terá fim. E isso tem que ser pregado. Porque quando a Bíblia fala do inferno e da condenação final, não se fala que a condenação final é para a eternidade. Se dá uma ideia de que a condenação final será o momento em que Deus dirá ao inferno e a todos condenados, acabou, virou cinza. Não é isso. Não é isso. O inferno será uma eternidade longe de qualquer tipo de esperança, a mínima possível. Vocês imaginam isso? Quantos de nós já falamos que vivemos o inferno? Nós não sabemos o que estamos falando. Quantos já disseram e quantas vezes você disse, o inferno é aqui, você não sabe o que você está falando. Porque por maiores que sejam as aflições no tempo presente, nós ainda temos alegria. Você ainda tem momentos de esperança. Você ainda tem instantes de felicidade. Você tem dias bons no seu trabalho. Você tem dias bons na sua família, no seu casamento. Ah, você tem uma enfermidade que acompanha você a vida toda, mas você tem a medicação, que em muitos momentos traz alívio. Agora, o inferno não tem nada disso. É por isso que tem uma parábola que o próprio Cristo fez, em que um condenado, e que está no fogo do inferno, clama para que o outro molhe os seus lábios com a umidade do seu dedo. Isso é o inferno. E o segundo caminho é a eternidade com Deus. Então pregar o evangelho é isso. É falar que a palavra que tem cheiro de salvação para muitos, ela tem perfume de condenação para muitos outros também. Que o Senhor nos favoreça. Mas que favorecimento? Que Ele nos favoreça a compreender que nós devemos obediência a Ele. Não devemos ficar apenas na teoria. Aprender com o evangelista Pedro é compreender que quando evangelizamos, nós falamos de um Deus presente.
Quando evangelizamos, nós falamos de um Deus que preenche a alma com toda a esperança e alegria verdadeiras. Falar de Cristo, pregar o Evangelho, é falar de um Deus, é anunciar um Deus que nos dá a vida eterna com Ele. E tem um hino maravilhoso, que é o hino 145. Nós não vamos cantar, mas eu farei apenas a leitura de uma parte dele. Refúgio verdadeiro, seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Senhor. Não posso duvidar desse amor leal. Ele, em seu caminho, sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado vil. Vem me livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem pode me sustentar. Essa é a verdade do Evangelho. Que Deus os abençoe na sua graça e nos faça verdadeiros evangelistas em nome de Jesus. Amém.